Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada do curso de Astronomia para o OBA e também, por que não, Física para o vestibular, uma vez que essa matéria atende aos dois propósitos. Muito bem, moçada, então agora nós damos continuidade à aula de gravitação universal. A primeira parte foi uma parte que falou da força gravitacional entre duas massas e também falou da gravidade, que é aquele campo abstrato gerado pela massa em torno dela. Muito bem. A sequência da gravitação universal, ela vem com o terceiro item, que é a velocidade orbital. Lembrando que o item número 1 foi força gravitacional, o item número 2 foi a gravidade, e agora a velocidade orbital. O que acontece? Esse legado da gravitação, como eu tinha dito na aula anterior, é de Isaac Newton. Quando ele desenvolveu não só a força gravitacional, mas também teve a ideia do campo gravitacional para justificar a queda dos corpos, ele fez a seguinte pergunta: peraí, os planetas giram em torno de uma estrela. Não se esqueça que nessa época, tá, por volta de 1665, o sistema heliocêntrico já estava consolidado. Então, o Newton tentou entender o porquê que os planetas giram em torno do Sol. Por que a Lua gira em torno da Terra? Por que a Lua não cai na Terra? Por que a Lua não escapa da Terra? Por que os planetas giram em torno do Sol e não escapam ou caem em direção ao Sol? Ele descobriu isso através de uma coisa chamada velocidade orbital. E a experiência é muito simples. Vamos supor que você pegue aí, por exemplo, um canhão, um super canhão, e aí você começa a atirar com esse canhão. Nós temos aqui o seguinte: você atira com o canhão, uma certa velocidade, ele cai no ponto A. Se você põe mais velocidade, ele pode ir mais distante, no ponto B. Se você pôr mais velocidade ainda, ele pode ir ainda mais distante e cair no ponto C. Existe uma velocidade que você arremessa e ele não mais cai. Ele vai girar em torno do planeta, passando pelo mesmo ponto, sem nunca mais cair. Essa é a chamada velocidade orbital. Foi isso que o Newton percebeu quando ele raciocinou sobre o movimento dos planetas em torno do Sol e também o movimento da Lua em torno da Terra. Ora, mas aí tem um detalhe. Qual é a condição para que esse objeto que você arremessou, ele não venha a cair, mesmo que seja muito lá na frente, ou até mesmo porque ele não venha a retornar para a Terra e escapar, que vai ser daqui a pouco a outra velocidade, que é a velocidade de escape, explico já já. O fato é que nós temos que ter um sincronismo físico de algumas medidas muito precisas para que a órbita possa ser realizada. E, moçada, a equação que eu vou demonstrar aqui é uma equação extremamente válida. Hoje nós temos aí não só o movimento da Lua em torno da Terra, dos planetas em torno do Sol, que obedecem a esse princípio físico que eu vou mostrar, mas também nós aprendemos a colocar satélites em órbita em torno da Terra, ainda bem para as telecomunicações, porque senão você não teria, por exemplo, o uso do seu celular, se não fosse pelos satélites que estão aí acima do globo terrestre, que foram enviados por um foguete e arremessados horizontalmente numa certa altitude, longe da resistência do ar, e eles estão lá orbitando, e assim vai continuar. Não tem nenhum motor, digamos assim, que impulsiona esse satélite, até mesmo porque seria inviável. Como é que você vai fazer um satélite tipo um carro, encher de combustível o tanque, esse combustível vai acabar. E aí o que vai acontecer? O satélite ele iria, por exemplo, ou cair na Terra ou escapar. O fato é que ele não precisa desse combustível. A composição perfeita da velocidade orbital com atração gravitacional mantém ele em órbita. Vamos ver como isso funciona. Isso é muito útil para, como eu disse, planetas e satélites. Repare que nós temos aí
no caso aqui a Terra, e nós temos, por exemplo, um satélite que está girando em torno da Terra. Repare esses dois vetores, tá? Um que está tangenciando a trajetória, o vetor roxo, e outro que está voltado para a Terra, que é o vetor laranja. Temos que ter um sincronismo perfeito entre essas duas coisas. Você pode interpretar esses dois vetores como sendo o vetor laranja virado para a Terra como uma aceleração centrípeta e o vetor roxo como a velocidade orbital. Você pode também interpretar o vetor laranja, que, claro, segundo a lei de Newton, a aceleração associada com a massa gera a força resultante. Então você pode ter também um terceiro vetor aí acompanhando esse vetor laranja, que seria o vetor de força de atração gravitacional, que é o item 1 visto lá na aula anterior. Ou seja, a massa desse objeto e a massa da Terra, elas se atraem constantemente. Isso é fundamental para que a órbita exista, beleza? Então tá aí mais um gifzinho animado, um satélitezinho girando, aceleração centrípeta, velocidade orbital. Eu vou fazer a demonstração disso também na lousa já já. Vou colocar as equações, mas também vou fazer a demonstração. Bom, se uma massa M muito menor do que uma massa Mzão muito maior que Mzinho, ela pode girar em torno da massa M em órbita praticamente circular. A força de atração entre as massas é igual à força centrípeta. Vocês viram isso em movimentos circulares. Moçada, um detalhe, ele disse aí que a trajetória é praticamente circular. Isso devido à pequena distância, tá? Mas não se esqueça que o movimento dos astros em torno de outro, a trajetória é uma elipse, que vem lá das leis de Kepler. Isso continua valendo, mas muitas vezes a excentricidade para satélites ela é muito pequena. Então, praticamente uma trajetória circular. Então, você tem aí, por exemplo, um objeto qualquer orbitando a Terra. Você tem, como sempre, a distância do centro do astro até o ponto da trajetória circular, pontilhada que você está vendo. Essa distância você pode chamar de R, seria o raio da órbita. E aí você tem dois vetores. O vetor velocidade que você arremessa, o objeto está aqui, né? Você vai arremessar, e a atração gravitacional, que é a força que a gente chama de resultante centrípeta. Isso vem lá dos movimentos angulares, para quem se lembra. Muito bem, é possível demonstrar que essa velocidade suficiente para poder manter esse corpo em órbita é dado pela raiz quadrada de Gmr. Esse G é a constante universal, esse M é a massa do astro central, não é a massa do satélite, e esse R é a distância do centro do astro até a órbita. Na demonstração que farei daqui a pouco na lousa, você vai ver que a massa do objeto que vai orbitar, ela vai embora. Então, repare que não depende da massa do satélite. Então, a coisa funciona assim. Velocidade dos planetas em torno do Sol. Nessa fórmula, essa massa é a massa de quem? É a massa do Sol. Se eu analisar a velocidade da Lua em relação à Terra, essa massa passa a ser a massa de quem? Da Terra. O movimento dos satélites que estão girando em torno da Terra, essa massa é a massa de quem? Da Terra, não é do satélite. Isso é fundamental. E aí vem uma coisa interessante. Vocês já viram e viram aquela tabela da gravidade para as altitudes que eu mostrei na aula passada, que ali na altitude de 500 km a gravidade mudou muito pouco. Ou seja, os corpos continuam sendo atraídos pela Terra. Então, o que acontece é o seguinte, quando você tem, por exemplo, você já deve ter visto filmes da estação espacial, os astronautas, eles meio que flutuam, ou seja, eles não caem na Terra. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, não se esqueça que a estação espacial é um satélite que está girando em torno da Terra. A gente diz que ele está caindo continuamente na Terra sem nunca chegar ao solo. Essa é uma coisa interessante da velocidade orbital. A gente diz que os corpos estão caindo infinitamente, mas nunca caem. E aí não se esqueça que o astronauta dentro da estação espacial, ele é um satélite também. Então ele está com a mesma velocidade orbital do satélite. Isso dá para ele a sensação de ausência de gravidade. A gente tem um nome para isso, é chamado de imponderabilidade. A velocidade orbital não depende da massa do corpo girante, estação espacial astronauta. Corpos na mesma altitude precisam da mesma velocidade para orbitar. É o que está acontecendo com a estação espacial, por exemplo, e o astronauta que está lá dentro. Ok? Isso é fundamental. E isso dá a sensação de ausência de gravidade. O cara vai meio que flutuar ali, beleza? Mas o fato é que o astronauta está em velocidade orbital também. Aí eu vou já colocar aqui a fórmula do período de revolução do satélite em torno
da massa central e também a constante de Kepler. Mas eu vou fazer a demonstração matemática desses dois valores para vocês na lousa. O período de translação do satélite em torno da Terra vai ser dado por 2π raiz de r ao cubo, que é o raio da órbita, por gm. Claro que aí vale para satélite em torno da Terra, mas vale para planeta em torno do Sol. A única coisa que muda é a massa. Se for satélite em torno da Terra, essa massa é a massa da Terra. Se for planeta em torno do Sol, é a massa do Sol. E aí, o próprio Newton demonstrou a constante de Kepler, coisa que o Kepler não fez lá na ocasião. O Kepler deduziu a equação de raio ao cubo pelo período ao quadrado, que é a terceira lei de Kepler, chamou de uma constante, mas ele não tinha ideia do que era essa constante. O Newton, com a dinâmica do movimento celeste, ele vem a mostrar que essa constante ela é gm por 4π ao quadrado. Mostro isso para vocês na lousa já já. Outra dedução que a gente pode tirar da dinâmica dos movimento dos astros é a chamada velocidade areolar, que é aquela velocidade da segunda lei de Kepler, VA. Lembra dela? É possível mostrar que a velocidade areolar de um astro, de um satélite em torno da Terra, por exemplo, da Terra em torno do Sol, ou seja, toda aquela área varrida pelo raio vetor do planeta, você tem a velocidade areolar. É possível mostrar que essa velocidade é meio vezes a raiz de gmr. G é a nossa constante, m é a massa do astro central e r seria o raio da órbita, o raio médio da órbita, no caso, a distância do centro do planeta até o satélite ou do centro do Sol até o planeta, beleza? Muito bem, e aqui nesse slide eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de órbitas que nós temos em torno da Terra. Essa é uma órbita de um satélite conhecido com o nome de satélite geoestacionário, ou também conhecido como órbita de Clarke. O que vem a ser isso? Não se esqueça das equações anteriores do período e da velocidade orbital, que o satélite, quando ele vai girar, ele tem uma velocidade, dependendo da altitude que ele está, e ele tem um período. O geoestacionário é um satélite que é colocado numa altitude em que ele tem o mesmo período de rotação da Terra, ou seja, 24 horas. Então, ele gira junto com a Terra. Muitos dos nossos satélites de telecomunicações são geoestacionários, tá? Então, é possível calcular pelas equações anteriores a órbita desse satélite. Uma coisa é fato, todo satélite geoestacionário que você vai colocar no espaço, ele tem que ter essa altitude aí. Isso em relação à superfície da Terra, 35.985 km. Só que não se esqueça, aí está em relação à superfície. Na hora de jogar na equação, a gente não joga só isso, tá? A gente joga os 6.300, 6.400 km mais ou menos do raio da Terra, mais isso, que dá aproximadamente 42.000 km em relação ao centro da Terra. A velocidade orbital dele é de aproximadamente 3,07 km por segundo, então repare que ele ganha 3 km a cada segundo no giro. Essa é a Estação Espacial Internacional, ela gira numa altitude de apenas 408 km. A velocidade orbital dela, repare que é mais do que o dobro do geoestacionário, 7,66 km por segundo. E o período dela, não coloquei aí, mas é em torno de 4 horas. Enquanto que o período do satélite anterior, o geoestacionário, é de 24 horas, o da Estação Espacial é de aproximadamente 4 horas, beleza? E aí eu mostro para vocês uma foto interessante, recente essa foto, tá? A parte de cima da foto, ela mostra mais ou menos a poluição de satélites em torno da proximidade da Terra, com órbita baixa, a gente chama, e a foto de baixo, a parte de baixo da foto, ela mostra já satélites geoestacionários que estão aí aproximadamente 35.000 km em torno da superfície da Terra. O fato é que o entorno da Terra hoje em dia está extremamente poluído com a quantidade de objetos que nós temos orbitando a Terra, isso com mais de aproximadamente 60 anos, né, de exploração espacial. E aí vem a última velocidade, que é a velocidade de escape, que eu chamo de VE. Essa velocidade de escape também é bastante interessante, que é o seguinte: imagine que você tem aqui a superfície da Terra, e aí você arremessa um objeto verticalmente para cima. Detalhe, da mesma forma que quando você arremessou horizontalmente, ele ia cada vez mais longe, quando você arremessa um objeto para cima, dependendo da força que você faz, ele vai cada vez mais alto. O fato é que existe uma velocidade que você arremessa aqui a partir da superfície, ele sobe, sobe, sobe e nunca mais volta. Ou seja, ele sai dos limites da gravidade do astro. Por exemplo, se você está analisando a Terra e eu jogo essa bolinha de gude para cima, existe uma velocidade tal que eu arremesso e ela vai sair do limite da gravidade terrestre. Isso é chamado conhecido como velocidade de escape.
Você pega lá no Sol, imagina que hipoteticamente eu pudesse chegar ali no Sol e arremessar um objeto para poder sair fora da influência gravitacional do Sol, ou seja, atingir lá a nuvem de Oort. Existe uma velocidade para isso. Essa velocidade é chamada velocidade de escape. Então, voltando à nossa figura anterior, repare que aqui nós temos, quando você arremessa horizontalmente, cai baixo, vai caindo cada vez mais distante, arremessa, ele vai orbitar. Se você colocar muito mais velocidade, que é o contrário da velocidade orbital, ele escapa e sai da influência gravitacional do astro. Então isso é conhecido como velocidade de escape. Se lançarmos um corpo a partir da superfície do planeta, é possível que o corpo não mais retorne ao planeta, desde que sua velocidade inicial do corpo seja maior que a velocidade de escape. Eu vou calcular aqui o princípio, a base para a velocidade de escape para chegar no limite da gravidade. Claro que para poder sair da influência gravitacional, essa velocidade tem que ser maior do que a velocidade de escape. E é possível demonstrar a fórmula da velocidade de escape como sendo a raiz de 2gm sobre r. Repare que é bem parecida com a fórmula anterior, mas tem um 2 aqui atrapalhando a sua vida. Então é diferente. Um exemplo, para deixar a Terra é necessária uma velocidade de escape de 11,2 km por segundo. Repare um detalhe importante, a velocidade de escape ela depende apenas da constante universal da gravitação, da massa do planeta, não depende da massa do corpo que você vai jogar. Então, independente se você vai jogar um trator ou uma bolinha de gude, a velocidade de escape ela é a mesma. A massa do corpo que você vai arremessar, ela vai embora na demonstração. E aí o raio, que é a distância em relação ao centro do planeta, o ponto onde ele sai na influência gravitacional. Então, olha só, para deixar o planeta Terra é necessária uma velocidade de escape de por volta 11,2 km por segundo. Já no Sol, você precisaria fazer uma velocidade de 42,1 km por segundo, na mesma posição, ok? E aí nós temos uma coisa extremamente interessante. Tem algumas estrelas que são tão massivas, mas tão massivas, que a velocidade de escape nessas estrelas é maior do que a velocidade da luz. E aí essa estrela tem um nome. Se ela não deixa escapar nem a luz, o que ela é? Ela é um buraco negro. Isso é o buraco negro, ou seja, é uma estrela tão massiva, mas tão massiva, que a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz, ou seja, nem a luz consegue escapar. Daí vem o nome de buraco negro, que é uma teoria que já está comprovada e que a gente está tentando entender, uma vez que, como você não vê nada além ali do horizonte de eventos, a gente também não tem informações precisas sobre como é esse astro. Beleza? Muito bem, moçada. Então, para poder fechar essa aula sobre a gravitação universal de Newton, um complemento aí só falando um pouquinho sobre a visão da gravidade segundo Albert Einstein. Conta a história que o Einstein ficou um pouco incomodado quando ele desenvolve a teoria da relatividade geral, uma vez que ele era um admirador nato do Newton e achava a teoria dele da gravidade muito interessante. O fato é que a teoria da gravidade de Newton ela é válida aqui para nós no ensino médio de base, mas o fato é que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein ela muda um pouco esse conceito da gravidade. Aquela ideia de linhas de gravidade que o Newton vem a propor, que a gente colocou lá naquela aula primeira sobre a gravitação universal, que era a maneira que você tinha de representar a gravidade em torno da Terra, o Einstein muda um pouquinho esse conceito. Mas, como eu disse, não prejudica em nada o trabalho e nem rebaixa o excelente trabalho feito por Isaac Newton. Evidentemente que aquilo que o Newton fez foi um pré-requisito, foi uma base para o que o Einstein venha fazer depois. Isso não empobrece em nada o trabalho do Newton, muito pelo contrário. Creio que os dois personagens, tanto Isaac Newton quanto Albert Einstein, são imortais na história da física, na história da astronomia. Então, Einstein propõe o seguinte, que a curvatura do espaço-tempo é uma das principais consequências da teoria da relatividade geral, de acordo com a qual a gravidade é efeito ou consequência da geometria curva do espaço-tempo. Os corpos em um campo gravitacional seguem um caminho espacial curvo, mesmo que eles possam realmente estar se movendo como linhas de mundo possíveis em linha reta através do espaço-tempo curvo. Em outras palavras, quando você tem um astro massivo, esse astro massivo ele altera sim a região do espaço em torno dele, mas há uma relação aí que a gente chama de relação espaço-tempo, que vai gerar as 4 dimensões, as 3 do espaço mais o tempo,
e essas coisas estão todas interligadas. A ideia que o Einstein tem é que você tem tipo um tecido em torno do astro que tem uma massa avantajada. Como, por exemplo, isso que você está vendo aí. E quando eu coloco alguém orbitando esse astro, essa órbita é feita de acordo com essas linhas. Por isso que nós vimos lá na velocidade orbital que o corpo nunca cai, porque ele está apoiado, entre aspas, nesse tecido. É uma teoria linda, maravilhosa. Não faz parte do ensino de base. Aqui só estou fazendo uma ilustração para poder fechar esse assunto extremamente importante, que é a gravitação. Então, essa foto aí, por exemplo, do Sol e da Terra, mostra, por exemplo, que a curvatura do espaço-tempo, é claro, ela é diferente para corpos mais massivos e menos massivos. Repare que a curvatura do espaço-tempo em torno do Sol ela é maior do que, por exemplo, para a Terra. Mais uma figura mostrando isso daí. Essa figura, essa montagem, ela é muito interessante num experimento que eu costumo fazer, que é a chamada cama de Einstein, em que simula relativamente bem esse efeito da curvatura do espaço-tempo. Infelizmente, devido à pandemia, não foi possível montar esse ano, mas assim que a gente retornar, eu prometo que a gente vai fazer, montar a cama de Einstein para poder ver esse fenômeno. Inclusive, tem algumas brincadeiras legais que se faz lá na cama de Einstein. Muito bem, vamos deduzir aqui a fórmula da velocidade orbital e também a constante de Kepler, que foi proposta por Kepler anos antes e o Newton mostrou matematicamente o valor dessa constante anos depois. Vamos às duas coisas. Primeiro, a velocidade orbital. Detalhe importante. Como foi dito no slide, não se esqueça que se você arremessa horizontalmente com uma velocidade v um corpo, dependendo dos valores da velocidade e da atração, a atração ela pode sobressair e o corpo cai, faz a curva e cai. Dependendo da velocidade, ele pode escapar, que é a velocidade de escape, falaremos daqui a pouco. Então há um sincronismo entre a velocidade com que você arremessa esse corpo horizontalmente e a força de atração. É necessário a presença das duas coisas. E aí, a gente diz que esse corpo cai indefinidamente em relação à Terra. O que acontece? Na dinâmica, você viu que força é massa vezes aceleração. E para trajetórias curvas, essa força resultante ela é do tipo centrípeta e a aceleração ela é centrípeta. Acontece que a força entre esse cara e esse é a força de atração gravitacional. Isso aqui tem uma massa mzinho e sabemos que essa força é dada por g, a massa do planeta, a massa do corpo, por d ao quadrado, lembrando que esse d é a distância daqui até o centro da Terra, que é igual à massa do corpo, estou jogando segundo a lei de Newton aqui, vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é a distância. Isso é a aceleração centrípeta. A massa do corpo que gira vai embora. Ou seja, não depende. Eu posso pegar uma determinada órbita e colocar massas diferentes, arremessar com a mesma velocidade. Vai fazer o giro. Aqui você vai cortar também o d com o quadrado. E aí a velocidade ao quadrado fica gm dividido por d. Vamos chamar esse d, que é a distância daqui até o centro da Terra, de raio da órbita. Então eu posso trocar, vai ficar que v é a raiz quadrada de gm dividido pelo raio. Essa é a dedução da velocidade orbital que eu coloquei aí no slide para vocês. E agora, tem uma coisa extremamente importante, que é a dedução do período de giro, que é o tempo gasto para dar uma volta, e também da constante de Kepler. Vamos considerar o seguinte, quando você dá uma volta completa em torno desse astro, o ΔS percorrido é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. O intervalo de tempo para poder fazer isso, a gente já conhece, é o período. E sabemos que a velocidade linear na cinemática é ΔS sobre ΔT. Vamos considerar que isso aqui é uma trajetória praticamente circular, então essa velocidade está constante. Se eu substituir, eu vou ter que a velocidade é 2πr, que é uma volta, pelo período, que é o tempo gasto para dar uma volta. Então essa equação é válida. O que eu faço agora? Eu pego essa equação e junto com essa. Quando eu faço isso, V igual a V,
eu fico com raiz de Gm sobre R igual 2πr pelo período. O que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter os dois lados dessa equação, para o período ficar em cima. Fica assim, olha, raiz de raio sobre Gm igual período sobre 2πr. Jogo isso para cá multiplicando, fica que o período ele é 2πr raiz de R sobre Gm. Para não ficar um raio fora e outro dentro, eu levo esse cara para dentro. Não se esqueça que aqui o índice é 2, então ele tem que entrar elevado ao quadrado. Logo, o período de translação desse satélite em torno da Terra, ou da Terra em torno do Sol, ou da Lua em torno da Terra, vai ser 2π raiz de R ao cubo sobre Gm. Essa é a fórmula que você pode utilizar para calcular o período. Beleza? E nessa fórmula, eu posso fazer uma outra coisa que é o seguinte. Passo 2π dividindo, período sobre 2π é igual a raiz de R ao cubo por Gm. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado para sair fora desse radical. Olha o que acontece quando eu faço isso. Período ao quadrado sobre 4π ao quadrado é igual a R ao cubo sobre Gm. Vou trocar de lugar período ao quadrado com Gm. Olha o que vai acontecer. Gm sobre 4π ao quadrado é igual a R ao cubo por período ao quadrado. Moçada, o que é raio ao cubo por período ao quadrado? Lembra? Terceira lei de Kepler. Cubo do raio médio dividido pelo quadrado do período. Esse valor é Gm, G é uma constante, a massa do astro é uma constante, 4π é número, no caso, π ao quadrado. Tudo isso aqui foi chamado de K. E aí nós temos que o K, que é aquela constante na lei de Kepler, ela é raio ao cubo por período ao quadrado, ou, se você quiser, essa constante ela é Gm por 4π ao quadrado. Esse é o valor da constante de Kepler. Atenção, se tiver a Terra, essa massa, se você tiver a Lua em relação à Terra, se você tiver estação espacial em relação à Terra, essa massa é da Terra. Beleza? Repare que o Kepler foi visionário, porque ele deduziu que o raio da órbita ao cubo pelo período ao quadrado dava uma constante, beleza? Outra velocidade que é permitido calcular aqui, demonstrar, é a chamada velocidade areolar. Não se esqueça que a velocidade areolar é aquela área varrida pelo raio vetor que vai do centro, por exemplo, no caso da Terra em relação ao satélite, do centro da Terra até o satélite. À medida que esse satélite se movimenta, ele varre uma área. E aí nós sabemos que a velocidade areolar é a área varrida pelo intervalo de tempo. Se eu considerar uma volta completa, a área varrida da geometria, o que é? O que é a área de circunferência? Podemos considerar aqui uma circunferência por aproximação. πr ao quadrado. Lembrando que esse raio é o raio médio. Então eu posso fazer isso. Dividido pelo período, que é o tempo gasto para dar uma volta. Só que nós sabemos que o período, acabei de mostrar, ele é 2π raiz de R ao cubo por Gm. Agora eu vou juntar essas duas equações. Antes eu vou fazer o seguinte, a velocidade areolar, passo o período para cá multiplicando, é igual a πr ao quadrado. Isso vai facilitar os cortes. E agora eu vou finalmente colocar o período, que vale tudo aquilo, aqui. Quando eu faço isso, eu fico que a velocidade areolar vezes o período, que é 2π, vezes raiz de R ao cubo sobre Gm, igual a πr ao quadrado. Já posso fazer o corte de π com π. E aí agora tem um detalhe importante, olha só.
Eu vou passar isso para lá, só que quando eu jogo isso para o outro lado, a fração se inverte. Então vai ficar assim, ó, velocidade areolar vezes 2 igual raiz de gm sobre r ao cubo vezes r ao quadrado. Agora eu vou jogar esse r ao quadrado aqui para dentro do radical para simplificar com r ao cubo. Não se esqueça que aqui o índice é 2. Então, quando eu jogo esse r ao quadrado para dentro, ele vai r à quarta. Então, a coisa fica assim, olha. Velocidade areolar vezes 2 é igual a raiz de gm r à quarta sobre r ao cubo. E, finalmente, eu posso cortar r ao cubo com r à quarta, que vai sobrar só r. Passa esse 2 dividindo. A velocidade areolar fica meio... Esse 2 vem dividindo aqui embaixo, aqui é 1, que multiplica a raiz de GMR. Isso é considerado a velocidade areolar por aproximação para quando um corpo orbita outro. Você vai poder usar essa equação. Ela cai pouco, mas pode usar. Muito bem, moçada, olha só. Vamos para o último item da gravitação, a dedução da equação da velocidade de escape. Lembrando que a gravidade nesse ponto ela pode ser calculada por gm sobre r ao quadrado, onde r é a distância desse ponto limítrofe até o centro da Terra. E aí nós temos uma equação de energia mecânica, que é a energia cinética menos a energia potencial. No caso da gravitação, esse sinal é menos por questões de referencial, não vou entrar em detalhe aqui. O que acontece? Quando essa partícula sai do limite, ela zera a velocidade. Isso significa que aqui a energia mecânica dele é zero. Mas na saída ele tem que ter energia cinética, hipoteticamente lá nesse limite, energia potencial gravitacional. Ele tem altitude em relação à superfície. E aí fica então que a energia cinética menos a energia potencial nesse ponto limítrofe é igual a zero. Daqui eu tiro que a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional. Substituindo, energia cinética na saída é a massa do corpo que eu arremessei, vezes a velocidade de escape ao quadrado dividido por 2, igual a energia potencial, que é a massa gravidade no ponto, vezes a altura em relação ao centro da Terra, que é o raio. A massa é igual a zero, joga fora. Daqui eu tiro que a velocidade de escape é 2 vezes g, o g nós temos é gzão, a massa do planeta dividido por r ao quadrado, vezes o raio. Posso cortar o raio com o quadrado. Daqui nós tiramos que a velocidade de escape ela é a raiz quadrada de 2gm dividido pelo raio, que é a distância do ponto limítrofe até o centro da Terra. Uma equação fácil de deduzir, extremamente importante. Essa é a velocidade. Com isso, fechamos então toda a parte de gravitação. Agora é hora de resolver exercícios, apostila. E se você gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima. Página 52, exercício 8 da GV. A nave americana New Horizons passou recentemente bem perto da superfície de Plutão. Verdade, teve essa nave aí, foi lançada pela NASA para poder investigar Plutão. Ela viajou aí décadas até chegar lá e revelou fotos bem interessantes sobre o nosso planeta anão. Ela orbitou a uma distância do centro de Plutão, cuja massa é 500 vezes menor do que a massa da Terra, com uma velocidade orbital Vp. Recomendo que você faça o seguinte, para não trabalhar com fração. A massa da Terra ela é o quê? 500 vezes a massa de Plutão. Mais uma vez, vai sair por comparação, tá? E ela orbitou com uma velocidade Vp. Se orbitasse ao redor da Terra a uma distância 2d do seu centro, sua velocidade orbital seria Vt. A relação Vt-Vp entre essas velocidades valeria raiz de 10 multiplicada pelo fator. Moçada, fator é produto, então quer dizer que vai ser a raiz de 10 multiplicada por alguma coisa. Vamos ter que achar essa alguma coisa. Repito mais uma vez no exercício que vai sair por comparação. E eu estou falando de velocidade orbital. Então agora eu vou usar o quê? Velocidade orbital da Terra é g, massa da Terra, raio da Terra. Velocidade orbital em Plutão lá da nave é g, massa de Plutão, raio de Plutão. Vou dividir uma pela outra. Quando eu divido, fica dessa maneira a equação. Tá?
O radical aqui tem o mesmo índice que a 2, então eu já posso cortar G com G, não tem nenhum problema, e eu vou substituir as massas. O que acontece? A massa da Terra aqui, ó, ela é 500 vezes a massa de Plutão. E a distância que ela vai orbitar a Terra é 2D comparado com Plutão, que é D. Quando eu faço essas substituições, repare, massa de Plutão vai embora com massa de Plutão, D com D vai embora. Então aqui embaixo sobrou raiz de 1. Tudo isso dividido dá 1, né, moçada? Não é 0, não. E raiz de 1 é 1. Daí eu tiro, então, que sobrou 500 dividido por 2, que dá raiz de 250. Raiz de 250 é 25 vezes 10. Raiz de 25 é 5, ou seja, 5 raiz de 10. Qual é o fator que eu devo multiplicar por raiz de 10? 5. A melhor resposta que tem isso aí, letra D, belíssima questão. Agora eu vou fazer uma questãozinha do OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, 2019. Tem uma historinha para contar. Ele fala o seguinte: era quase meia-noite, horário de Brasília, do dia 20 de julho de 1969, quando o astronauta norte-americano Neil Armstrong pisou na superfície da Lua. Em 2019, comemoramos 50 anos desse evento, o que nos lembra o quão longe podemos ir com a criatividade, engenhosidade, determinação e trabalho. Os 384 mil quilômetros que separam a Terra da Lua foram vencidos por meio das seguintes etapas. Primeiro, lançamento do Saturno V, que era o foguete, aqui na Terra, superfície da Terra, órbita em torno da Terra, mandou a nave para o espaço, ela orbitou a Terra durante um tempo, velocidade orbital. Período de injeção na trajetória translunar, ou seja, aqui ele está fazendo a velocidade de escape para ela ir para a Lua. A órbita na Lua, ela chega na Lua, vai orbitar a Lua, e aí o pouso lunar, mostrados esquematicamente nessa figura. Beleza, então essa foi a trajetória de todo o sistema da Apollo, né, que foi para a Lua. A etapa 2 é conhecida como Horta de Espera, situada a 200 km de distância da superfície da Terra. Guarde esse valor, 200 km de distância da superfície. Durante as mais de 2 horas que permaneceram nessa órbita, os astronautas e também as equipes em terra checam todos os sistemas do foguete. Se estiver tudo ok, o motor do terceiro estágio do Saturno V é acionado pela segunda vez por cerca de 6 minutos, injetando a espaçonave na trajetória translunar, ou seja, em direção a um ponto no espaço, onde a Lua estará 80 horas depois. Alguns minutos depois, o motor do terceiro estágio descartado, tornando-se lixo espacial. Mais um. E aí vem a pergunta. O OBA é interessante que ele fornece as fórmulas, né? A força da gravidade é dada por Fg, onde R é a distância da espaçonave ao centro da Terra, já conhecemos. M é a massa do que sobrou do Saturno V. Mt é a massa da Terra, G é a constante universal da gravitação. Enquanto que em órbita circular de espera, o que sobrou do Saturno V estará sujeito a uma aceleração radial ou centrípeta dada por aceleração centrípeta. Ele informa também a fórmula, né, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E aí ele fala, utilizando a segunda lei de Newton, calcule a velocidade orbital em km por segundo do que sobrou do Saturno V na órbita de espera, ainda na Terra. Desconsidere quaisquer outras forças além da gravitacional. Para simplificar, considere que o produto massa da Terra vezes a constante universal é 416 mil quilômetros cúbicos por segundo ao quadrado, essa é a unidade que resta aí das duas medidas. E que o raio da Terra seja de 6.300 quilômetros. E que a força e aceleração tenham a mesma direção. Fique atento às unidades. Bom, esse é o texto original do OBA, beleza? Bom, o que você tem que fazer? Lá naquela figura anterior, você tinha a nave orbitando a Terra. E aí ele pede para você usar as fórmulas. Então você tem que usar a segunda lei de Newton, você vai juntar ela com a força gravitacional. Quando você junta, vira, né, aqui em cima a força gravitacional, com a segunda lei de Newton, vira G, mt, mzinho, que é do foguete, por r ao quadrado, igual a mzinho, velocidade orbital ao quadrado pelo raio, que é a massa vezes a aceleração centrípeta aqui, né? Coloca o valor da aceleração centrípeta. Repare que a massa do foguete vai embora, sobrando só a massa do planeta. Corta o r quadrado com o r, e aí você chega na famosa fórmula da velocidade orbital. Na verdade, acabou fazendo uma demonstração. E aí você substitui. O GMT ele deu 416 mil. E o raio, não se esqueça, é o raio da Terra mais a altitude do foguete. Ele falou isso lá atrás no outro texto. 200 km ele estava de altura. Com o raio da Terra, que é 6.300, nós temos 6.500. Então não se esqueça que o raio da Terra mais altura é igual ao Rzinho, que está aqui, está meio apagado aí pela minha imagem. E aí você tira aqui a velocidade orbital, fazendo as contas aqui, né? Corta 2 zeros, cortou 2 zeros, você tem 4.160 dividido por 65, que dá 64, raiz 64, 8 km por segundo. Essa era a resposta dessa questão da OBA, beleza? Muito bem, moçada, com isso, a resolução desse exercício e mais toda a teoria, eu fecho a gravitação universal.
Beleza? Espero que tenha curtido, que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.